Dando continuidade às videoaulas relacionadas ao tema tributo sobre o lucro, nesse vídeo vamos dar continuidade à mesma lógica que utilizamos no vídeo anterior, porém tratando agora de diferenças temporárias dedutíveis. Então, inicialmente resgatando o conceito de diferenças temporárias dedutíveis, elas ocorrem quando a base contábil do ativo está menor do que a base fiscal, ou então quando a base contábil do passivo está maior do que a sua base fiscal. Qual é a consequência disso? Um patrimônio líquido contábil menor do que um patrimônio líquido apurado pelas regras fiscais, o que significa que, se admitirmos que essa diferença é temporária, então a empresa tem uma possibilidade de deduzir tributos no futuro, gerando um direito e, portanto, um ativo fiscal diferido. O efeito no resultado é uma despesa contábil que pode ser maior, ou então uma receita contábil que vai ser menor, comparando com a despesa ou receita para fins fiscais. Logo, o tratamento contábil será o reconhecimento de um ativo fiscal diferido. Esse conceito nós já tínhamos enunciado em vídeos anteriores e a partir de agora nós vamos reforçá-lo ilustrando com exemplos numéricos. Esquematicamente, nós podemos demonstrar essa mesma lógica apresentando este quadro, em que demonstra-se que o ativo fiscal diferido ele pode ser oriundo de uma diferença de bases em ativos, quando o ativo para fins contábeis está menor do que o ativo para fins fiscais, e isso pode ter impacto na despesa, sendo a despesa contábil maior, ou pode ter impacto na linha da receita, sendo a receita contábil menor. Ou então, o ativo fiscal diferido pode ser oriundo de uma diferença entre bases de passivos, quando o passivo para fins contábeis está maior do que o passivo para fins fiscais, e da mesma forma isso pode ter impacto em despesa maior ou receita menor. Então, da mesma forma que no vídeo anterior, aqui nós temos 4 possibilidades, 4 situações, e nós vamos visualizar na sequência, então, 4 exemplos numéricos dentro dessas 4 possibilidades. Mas antes de entrarmos nos exemplos numéricos, é importante ressaltar que neste tipo de situação em que nós temos uma diferença temporária dedutível, potencialmente nós vamos reconhecer um ativo fiscal diferido. E para que esse reconhecimento ocorra, existem certas condições que devem ser atendidas. Vamos lembrar que um ativo, para ser reconhecido como tal, deve ter embutido dentro dele benefícios econômicos futuros. E no caso do ativo fiscal diferido, este benefício se refere à economia fiscal futura. Porém, o benefício de fato só vai se configurar, só vai se materializar se eu obtiver no futuro lucros tributáveis, de tal forma que eu consiga fazer essa compensação. Se eu não obtiver lucros tributáveis futuros, eu posso estar reconhecendo um ativo cujo benefício é questionável. Então, significa que para que a empresa possa reconhecer esse ativo, é necessário, é requerido que ela avalie e demonstre que terá lucros futuros. Mas não é qualquer tipo de lucro, tem que ser um lucro tributável. Tem que ser uma base de cálculo fiscal, porque não adianta a empresa ter lucro contábil se o lucro contábil é composto de uma receita, por exemplo, que não vai ser tributada. Então, o lucro tem que ser tributável. E esse lucro tributável ele tem que existir num montante suficiente para que o benefício da dedutibilidade, que nós estamos reconhecendo nesse momento, possa se materializar. Então, essa é uma condição requerida para o reconhecimento de um ativo fiscal diferido. E vale também e principalmente para ativos fiscais diferidos sob prejuízos fiscais. Por quê? Porque quando a empresa tem prejuízo, isso nós vamos ver no vídeo seguinte, obviamente ela está numa situação delicada, ela está numa situação desconfortável, uma situação de crise, etc. O fato de ela ter prejuízo
significa que no futuro ela tem uma possibilidade de economizar tributos. Porém, se no futuro ela continuar tendo prejuízos, esse benefício não se materializa. Então é fundamental que quando a entidade tenha prejuízos fiscais, ela tenha que demonstrar que ela tem previsão de no futuro ter lucros tributáveis. Mas é claro que para o reconhecimento de ativo fiscal diferido sob diferenças temporárias dedutíveis, o conceito é o mesmo. Eu estou reconhecendo um benefício e, portanto, para que esse benefício se configure, se materialize, eu preciso demonstrar que terei lucros tributáveis futuros. Bem, então vamos iniciar com um exemplo de um ativo contábil cuja base é menor do que a base fiscal e o efeito vai estar na linha de despesa. E vamos utilizar, na verdade, o mesmo exemplo do vídeo anterior, um ativo imobilizado de 600, porém mudando as taxas de depreciação. A taxa da contabilidade continua sendo 25%, 4 anos, mas agora para fins fiscais, esse ativo ele é dedutível em 10 anos. Então a taxa fiscal ela é mais lenta. O que vai acontecer então dentro dos cálculos de tributos correntes e diferidos? Nesse exemplo, vamos supor receitas tributáveis de 1.200 e despesas dedutíveis de 400, e ainda a mesma alíquota de 30%. Num primeiro momento, nós calculamos o lucro antes do imposto de renda, chegamos ao valor de 650, que está aqui demonstrado, considerando a despesa de depreciação contábil. Porém, para fins fiscais, como a taxa de depreciação é de 10%, nós estamos depreciando o ativo em 10 anos, a despesa de depreciação vai ser 60%. Portanto, agora a base de cálculo fiscal vai ser maior do que o lucro contábil, que eu estou deduzindo menos despesa agora. Então, eu estou pagando um imposto de renda aqui, ou vou pagar no curto prazo, de 222. Mas é claro que esta diferença que eu não estou aproveitando agora, eu vou aproveitar no futuro. Então agora entra o sentido de reconhecimento do tributo diferido ativo, que é justamente esse benefício de aproveitar essa dedutibilidade no futuro. Então agora vamos observar as bases contábil e fiscal do ativo imobilizado para verificar como nós calculamos esse imposto de renda diferido. Bom, o ativo contábil vai estar com um saldo de 450, uma vez que nós deduzimos uma despesa de depreciação de 150. Já para fins fiscais, o ativo imobilizado, que foi depreciado somente em 60, estaria com um saldo de 540. Portanto, a base contábil do ativo está menor do que a base fiscal. Nessa situação, nós temos uma diferença temporária dedutível, portanto, um imposto de renda diferido ativo. Como nós calculamos este valor? A diferença das bases é 90, logo 30% de 90, 27. Então nós teremos uma receita de imposto de renda diferido sendo contabilizada em contrapartida a uma conta de ativo não circulante. E notem que se nós calcularmos 30% de 650, que é o lucro contábil aqui antes do imposto de renda, isso vai dar um total de 195, que é justamente a soma da despesa com IR corrente com a receita de IR diferido. Então, o que esse exemplo está demonstrando é que, por competência, a despesa é 195, mas fiscalmente eu estou sendo obrigado, pela regra fiscal, a pagar 222. Só que este 27, essa diferença entre o 195 e o 222, eu vou aproveitar no futuro. Então eu tenho um ganho, eu tenho um benefício fiscal de aproveitamento disto no futuro e ele está surgindo agora. O fato gerador desse benefício é agora, porque é agora que está surgindo este lucro pelo fato de eu estar lançando uma despesa de depreciação de 150. Então, a receita de R diferido é lançada em contrapartida ao ativo, ajustando o resultado de regime de caixa, que seria o resultado de imposto de renda se eu somente lançasse a despesa de R corrente, para regime de competência. Somando as duas, eu tenho uma despesa total de 195.
Claro que se você evoluir com esse exemplo durante 4 anos, o comportamento do IR diferido vai ser o mesmo. Nós vamos constituir IR diferido durante 4 anos, já que a diferença entre as bases vai aumentando. E depois, a partir do 5º ano, assumindo que eu mantenha o ativo, a diferença entre as bases começa a diminuir e aí eu começaria a reverter o ativo fiscal diferido, creditando o ativo e debitando o resultado. Agora, num segundo exemplo, continuamos com a mesma diferença em bases no ativo, porém o impacto no resultado é na linha da receita. Nós vamos admitir que está ocorrendo uma receita a prazo, que é tributável para fins fiscais, mas ainda não está reconhecida para fins contábeis, assumindo que a empresa ainda não atingiu todos os critérios de reconhecimento da receita. Vamos assumir que o valor dessa operação é de 600 e as demais receitas a prazo sejam 900, as despesas dedutíveis de 200, que nós vamos ter aqui. Então, um LAIR, um lucro antes do imposto de renda, que considera apenas a receita de 900, porque a outra receita, esta de 600, não foi reconhecida para fins contábeis. Já para fins fiscais, a receita total inclui os 600. A receita vai para 1.500. Então, eu estou tributando mais do que o lucro contábil. Vocês vão reparar que o mesmo comportamento vai se repetir nos 4 exemplos. A base de cálculo fiscal vai ser maior do que o lucro contábil, porque eu vou pagar mais imposto de renda no primeiro momento, mas no futuro a situação se reverte. Eu vou compensar, eu vou aproveitar essa diferença. Então, por isso estamos reconhecendo um ativo fiscal diferido. No vídeo anterior, se vocês revisarem, vocês vão perceber que em todos os exemplos a base de cálculo fiscal era menor do que o lucro contábil, porque nós estávamos pagando menos do que seria por competência, mas em algum momento no futuro a empresa teria que pagar essa diferença. Então estávamos reconhecendo um passivo fiscal diferido. Então, no caso aqui, o imposto de renda corrente é 390, isso gera uma despesa contra um passivo. E agora, as bases do ativo serão de 900 para fins contábeis, porque eu só reconheci uma receita de 900, e 1.500 para fins fiscais, porque eu reconheci uma receita de 1.500. Logo, a base contábil do ativo está menor do que a base fiscal, portanto, tem uma diferença temporária dedutível, logo, uma receita de R diferido calculada sobre a diferença entre as bases. No caso aqui, a diferença é 600, 30% de 600, 180. Então, é feito um crédito no resultado e um débito no ativo, conta de ativo não circulante. Então, novamente, se nós calcularmos 30% de 700, nós chegamos a 210. E 210 é o líquido dessa despesa de R corrente com esta receita de R diferido. Tudo bem? Então, este é o segundo exemplo. Agora vamos mostrar 2 exemplos que estão mexendo com bases de passivos. Muito bem, no caso do terceiro exemplo, nós vamos ter um passivo contábil maior do que o passivo fiscal, cujo efeito está na linha da despesa, que vai ser maior para fins contábeis. E o exemplo, que é bastante comum nas empresas, na prática, é o exemplo das provisões. Neste caso, estamos falando de provisões trabalhistas, mas existem diversos exemplos de provisões. E as provisões, em geral, se remetem a passivos de prazo ou valor incertos. Por conta dessa incerteza, muitas vezes o fisco não aceita a dedutibilidade num primeiro momento, só vai aceitar quando a perda se materializar de fato, ela ocorrer. Nesse caso, quando o processo encerrar e a empresa pagar efetivamente o empregado. Então, nesse caso, a empresa está avaliando que existe um risco, existe um passivo, uma obrigação presente decorrente de eventos passados, é provável que ela vai perder e ela estimou o valor da perda em 100, portanto, reconheceu uma despesa no resultado de 100.
Logo, o resultado dela está com o efeito dessa despesa. Aqui estamos assumindo receitas tributáveis de 700 e outras despesas de 90. Mas, para fins fiscais, nós não vamos incorporar essa despesa agora. No futuro, isso será incorporado. Então, novamente, olha só o comportamento persistente. A base de cálculo fiscal está maior do que o lucro contábil. Ou seja, eu vou pagar mais imposto de renda. Porém, como isso no futuro vai ser dedutível, eu tenho que reconhecer o IR diferido para ajustar o resultado de regime de caixa para competência. Então é o mesmo raciocínio, a mesma lógica, mas agora estamos mexendo com diferenças de bases em passivo. Então, nesse caso, o nosso passivo para fins contábeis é 100. E qual é o passivo para fins fiscais? Ora, para fins fiscais, meu passivo é 0, porque se eu não reconheci a despesa para fins fiscais, eu não tenho passivo. Logo, o meu passivo contábil está maior do que o passivo fiscal, gerando um patrimônio líquido menor, e, portanto, eu tenho uma receita de imposto de renda diferido, neste caso de 30, que é a diferença entre as bases. Então, este 30 está novamente ajustando o resultado de despesa por regime de caixa para uma despesa por regime de competência. Se nós calcularmos 30% de 510, nós chegamos em 153. Poxa, mas a empresa vai pagar 183. Por que ela vai pagar 183? Porque o fisco não está aceitando agora essa dedução de 100. Só que como no futuro ele vai aceitar, nós vamos lançar esse ganho tributário que a empresa está tendo, diferido, e lá no futuro isso vai ser revertido quando esse processo se encerrar. Finalmente, um quarto exemplo em que o passivo contábil está maior que o passivo fiscal também, mas o efeito está na linha de receita. Uma venda de serviços inclusos no preço do produto. Então, vamos imaginar que uma empresa está vendendo um determinado produto, está cobrando 1.000, mas ela, dentro desse 1.000, está incluindo prestação de serviço. Só que é um serviço de instalação que efetivamente não foi prestado ainda. Então, como a contabilidade vai tratar isso? Este 12% de receita de serviço não pode ser reconhecido ainda, porque o serviço não foi prestado. Mas para fins fiscais, já foi reconhecido porque a nota foi emitida pelo valor de 1.000. Supondo aqui que só temos esta receita que vai ser para fins contábeis apenas de 880, que se refere à venda só do produto, e a despesas dedutíveis de 700, o lucro antes do imposto de renda é 180, mas para fins fiscais a receita vai ser de 1.000. Então, de novo, uma base de cálculo maior do que o lucro contábil e o imposto de renda, portanto, de 90. Quais seriam as bases contábil e fiscal do passivo? Nesse caso, a gente tem, para fins contábeis, um passivo denominado serviços a realizar. É como se fosse um adiantamento de clientes que eu recebi, quer dizer, esses 120 eu já recebi em dinheiro, mas ainda não prestei o serviço, eu estou com uma obrigação de prestar o serviço. Porém, para fins fiscais não existe esse passivo. A receita está reconhecida pelo valor integral, não tem obrigação nenhuma. Então, o passivo contábil é maior do que o passivo fiscal, portanto, temos um IR diferido ativo novamente, uma receita de 36, que é 30% sobre a diferença das bases, que nesse caso é o próprio 120. Então, esses foram os exemplos de diferenças temporárias dedutíveis. É claro que na prática as empresas vão ter os dois tipos de diferenças acontecendo ao mesmo tempo, portanto, nós não necessariamente vamos enxergar esta relação de uma forma direta, porque as diferenças vão estar em vários sentidos, sendo constituídas e revertidas, diferenças em ativos e passivos, mas o intuito desses exemplos foi individualizar, foi localizar a origem de cada diferença para que vocês entendam o conceito que está fundamentando o reconhecimento de um imposto de renda diferido, seja no ativo ou seja no passivo. No vídeo seguinte, nós vamos ilustrar exemplos de reconhecimento de
ativo fiscal diferido sobre prejuízos fiscais.